Então, aqui só para rememorar, né, que isso aqui que é a formação do... Eu podia crescer, né? Ficou pequeno, mas é isso. Que é a formação do ser humano, né? Então, tem o corpo físico, o corpo etérico ou vital e o corpo astral. O corpo físico é o corpo que a gente conhece, esse aí não precisa nem muita explicação. Ah, tá voltando a Fernanda, acho que caiu. Não precisa de muita explicação, né? É esse corpo mineral, né? Que é a parte que corresponde ao reino mineral, né? E que se deterioraria se ele não tivesse algo que o mantesse, né? Mantivesse, que é, no caso, o corpo etérico, justamente o corpo etérico ou vital, porque é o que dá a vitalidade pro é o que dá a vitalidade pro corpo físico, é o que faz o funcionamento, é o que faz, né, a respiração, a circulação, o metabolismo, né, é o que faz funcionar o corpo físico, o que mantém ele vivo. Então, o corpo etérico, o trabalho dele é o tempo todo manter vivo esse corpo físico. E ele corresponde basicamente ao formato do corpo físico, só que ele não é visível, né, com esses olhos aqui. Ele é visível para quem é clarividente, né? E, e aí o corpo astral. O corpo astral, ele é o corpo dos sentimentos, das emoções, né, das paixões, dos instintos. E aí essa parte é considerada corporalidade, né? Embora assim o etérico e o astral já não são materiais, mas esses daqui são considerados como uma corporalidade, né? Uma parte mais densa, podia se dizer, entre aspas, embora não seja material, tá? E tem as três almas: a alma da sensação, a alma do intelecto ou sentimento e a alma da consciência. Enquanto o desenvolvimento de humanidade, né, na cosmogonia, na ciência oculta do Rudolf Steiner, o ser humano, então, primeiro né, veio o corpo físico, depois foi o corpo etérico, depois o corpo astral, depois a alma da sensação, a alma do intelecto, enquanto vem o desenvolvimento do ser humano ao longo da vida. E, atualmente, nós estamos na alma da consciência, né? Então, essa daqui é a parte da alma. E a parte do espírito é personalidade espiritual, espírito vital e homem espírito. E eles estão ligados entre si, né? De alguma forma. Agora, no momento em que o ser humano está, né, entre a morte e o novo nascimento, eles estão no mundo espiritual e vivenciando essa parte do espírito, né? Bom, e aí, deixa eu ver agora o livro, cadê ele? Está aqui. Deixa eu ver. Então, é isso. Aí ele fala, né, que se você for observar a criança, quando nasce, ela ainda não está com com todos esses corpos, né? A tarefa consiste, ó, observem sem preconceitos a criança que se vem desenvolvendo no mundo. Os senhores constatarão que ainda não estão unidas à parte anímico-espiritual e ao orgânico-corpórea, né? O que ele está chamando de anímico-espiritual é aquela parte do aqui, né? Aqui anímico e espiritual, e aqui a parte corpórea, né? Boa noite. Boa noite, Bianca, bem-vinda. Então é como assim, né? Ele vem encarnando, mas ainda não está completamente encarnado, né? Ele tá. Então a tarefa do professor é ajudar que essa encarnação se dê, né? Então estes devem harmonizar-se e ajustar-se reciprocamente, pois ainda não se adaptam quando a criança faz a sua entrada no mundo físico. A tarefa do educador e também do professor consiste no entrosamento desses dois membros.
e que são membros tripartites, né? Cada um tem três, né? Então, o que ele chama de membros, ele está chamando da parte anímico espiritual e a orgânico corpórea. Mas a anímica tem aquelas três almas, a espiritual aqueles três espíritos, entre aspas, e a orgânico corpóreo é essa parte, corpo físico, vital e etérico e astral. Tá claro isso, gente? Valquíria, tá claro. Deixa eu só te perguntar. E o corpo do eu? Ele não entra aí? Então, olha só, tem a trimembração e a quadrimembração. Então, quando a gente chama de quadrimembração, é o corpo físico, etérico, astral e o eu, tá? E aqui é uma divisão que chama trimembração, que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a parte corpórea, é aquela, deixa eu pôr aqui, essa aqui é a parte corpórea, tá? Aqui é a parte anímica e aqui é a parte espiritual. Na verdade, o que acontece é esse eu, quando a gente, quando o ser humano vem se desenvolvendo, né? Quando ele desenvolve essas três almas, é que esse eu chegou, tá? Aqui, ó, corpo físico se desenvolve o corpo físico nasce na hora que nasceu. O corpo etérico nasce quando faz 7 anos. O corpo astral nasce aos 14, a alma da sensação aos 21, a alma do intelecto aos 28 e a alma da consciência aos 35, é cada setênio. Então, aqui, ó, não fala que quando chega os 21 anos que chega o eu, é esse eu, mas desenvolvendo essas almas aqui, tá? Tá, ficou claro? Sim. Tá. Então, vamos continuar. E aí ele fala a coisa da respiração, né? Então, entre os membros do sistema ternário do homem físico, consta-se em primeiro. Então, aí ele está falando agora do físico só, e o físico, você vê, ele também é ternário. Ele também vai ter a parte metabólica, a parte de circulação, né? parte metabólica, parte circulação e a parte neurosensorial, né? Que é a parte metabólica são os membros e o metabolismo, e a parte rítmica, estava esquecendo esse nome, que é a circulação, né? E é a respiração, e a neurosensorial, que é a parte do cérebro e da neurológica, né? Bom, então, deixa eu diminuir aqui que fica mais fácil. Bom, eu vou reler essa parte, né? Porque o que a gente vai entrar depois precisa ter isso bem compreendido. Então, entre os membros do sistema ternário do homem físico, conta-se, em primeiro lugar, o metabolismo. Mas esse se acha numa extremidade intimamente ligado à respiração, enquanto esta, sob o prisma metabólico, tem um nexo com a circulação de sangue, quer dizer, a respiração, quando você inspira, né, tem o que chama de os alvéolos, né, que fica lá no pulmão, que eles como que tocam, né, na circulação sanguínea, que leva o oxigênio que foi respirado para dentro do organismo, para levar para o metabolismo, né? Bom, a circulação sanguínea acolhe no corpo humano as substâncias do mundo exterior, introduzidas por outras vias, havendo, pois, de um lado, uma conexão entre a respiração e o sistema metabólico, quer dizer, quando a respiração chega, ela vai atuar no sistema metabólico. Além de suas próprias funções, a respiração possui uma relação com o sistema do metabolismo. Do outro lado, essa respiração também se liga ao sistema neurosensorial. Enquanto expiramos, comprimimos continuamente o líquido encefálico para dentro do cérebro. Na expiração, fazemos com que volte para o corpo. Desta maneira, implantamos o ritmo respiratório no cérebro. Tal como está relacionada de um lado com o metabolismo, a respiração possui, de outro lado, uma ligação com a vida neurosensorial. Então, essa respiração, ela faz esse contato
com os dois lados, né? Com o neurosensorial e com o metabolismo, né? Quando abaixamos, né? Com o neurosensorial aqui em cima e com o metabolismo. A circulação é essa parte rítmica, né? Respiração e a circulação. Tal como está relacionado, bom, podemos afirmar que a respiração é o mais importante intermediário entre o homem que entra no mundo físico e esse seu mundo exterior. Mas devemos ter consciência também de que essa respiração ainda não se processa inteiramente do modo como deve decorrer para que a vida física do homem seja mantida. Especialmente de um lado, ao entrar na existência física, o ser humano ainda não tem estabelecida a correta relação entre os processos respiratório e neurosensorial. Então, a gente leu até aqui, agora eu vou continuar lendo, né, o que vai de hoje. Então, observando a criança, devemos admitir que ela ainda não aprendeu a respirar de maneira a sustentar corretamente pela respiração o processo neurosensorial. Aí se situa a mais sutil característica de como devemos agir com a criança. Em primeiro lugar, devemos compreender o ser humano de um ponto de vista antropológico-antroposófico. As mais importantes medidas no campo da educação consistirão, portanto, na observação de tudo que transmite corretamente a organização do processo respiratório ao processo neurosensorial. Em sentido superior, a criança deve aprender a acolher em seu espírito o quanto lhe pode ser dado pelo fato de ela ter nascido para respirar. Como os amigos podem notar, esta parte da educação terá uma inclinação para o anímico espiritual. Pelo fato de harmonizarmos a respiração com o processo neurosensorial, fazemos penetrar o elemento anímico espiritual na vida física da criança. Falando em termos simples, podemos dizer que a criança ainda não sabe respirar interiormente de um modo correto, devendo a educação consistir em ensinar-lhe o respirar correto. E agora vocês prestem bem atenção, porque ele não está falando, né, que a gente vai ensinar a criança, vai dar exercício para a criança respirar, né? Então, mas há outra coisa que a criança ainda não sabe fazer corretamente. Ah, peraí, tem gente entrando, deixa eu ver se admitir a pessoa está entrando. Tá. A criança ainda não sabe respirar corretamente. E isto deve ser equacionado para que se estabeleça uma harmonia entre os dois membros. Minutinho, gente, deixa eu... Só um minutinho aqui. Mas há outra coisa que a criança ainda não sabe fazer corretamente. Então, quer dizer, a primeira ela não sabe respirar corretamente. Vamos ver qual é a segunda agora. Isso deve ser equacionado para que se estabeleça uma harmonia entre os dois membros, o organismo corpóreo e a alma espiritual, quer dizer, para ele ir encarnando. O que a criança não faz corretamente no começo de sua existência, aqui os senhores constatarão que, via de regra, aquilo que devemos realçar espiritualmente parece contradizer a ordem do mundo exterior. É efetuar a transição entre o sono e o estado de vigília de maneira adequada ao ser humano. Olhando-se para as aparências, pode-se dizer sem dúvida: a criança sabe perfeitamente dormir. Ela dorme muito mais que o adulto e até entra na vida dormindo. Contudo, ela ainda não sabe fazer aquilo que constitui intrinsecamente o fundamento dos estados de sono e vigília. Eu vou dar uma pausa aqui no compartilhamento e vou falar um pouco sobre isso do sono e da vigília. Então, segundo Steiner, no momento que a gente tem, então, tem o corpo físico, o etérico, o astral e o eu. Então, no momento que a gente dorme, o corpo físico fica junto com o etérico. E o astral, ele vai para o mundo espiritual junto com o eu.
E é isso que faz com que as experiências que a gente teve durante o dia, a gente leve, né, e vai absorver, vai apreender verdadeiramente. Boa noite, Rosemary. É o que a gente vai aprender verdadeiramente as vivências que a gente tem durante o dia, né? Então, é disso que ele está falando. Agora eu vou voltar a compartilhar. Ah, então, contudo, ela ainda não sabe fazer aquilo que constitui intrinsecamente o fundamento dos estados de sono e vigília. A criança tem toda espécie de experiências no plano físico. Usa seus membros, come, bebe e respira. Mas enquanto faz tudo isso, em estados alternados de sono e vigília, não é capaz de levar para o mundo espiritual tudo o que experimenta no mundo físico. O que vê com os olhos, ouve com os ouvidos, realiza com suas mãozinhas, e a maneira como esperneia, tampouco poderia transformá-lo no mundo espiritual e trazer o produto dessa atividade de volta ao plano físico. O que caracteriza seu sono é ser diferente do sono do adulto. No sono do adulto ocorre uma transformação, mormente das experiências ocorridas entre o despertar e o adormecer. A criança ainda não é capaz de levar para o sono o que vivenciou nesse entremeio. Sua integração na ordem cósmica durante o sono ainda não é tal que ela leve consigo aquilo que vivenciou exteriormente no mundo físico. A educação bem orientada deve ter por resultado que toda a experiência do plano físico seja integrada ao que a alma espiritual ou espírito anímico faz entre o adormecer e o acordar. Como professores e educadores, nada podemos ensinar a criança acerca do mundo superior. Então, isso é bem importante. A gente não vai ensinar espiritualidade para a criança, a gente não vai ensinar religiosidade, não nesse sentido, né? É num outro sentido. Então, a educação bem orientada deve ser ter por resultado que toda a experiência do plano, nossa, eu já li, peraí. Pois o que do mundo superior é assimilado pelo homem, penetra nele entre o adormecer e o despertar. Podemos aproveitar o tempo que a pessoa passa no plano físico apenas de maneira que ela consiga levar gradualmente para o mundo espiritual o que com ela fazemos, e que por esse meio possa refluir para o mundo físico a força que ela pode trazer consigo do mundo espiritual, assim, a fim de ser autenticamente humana na existência física. Então, eu vou dar uma explicada um pouco disso. Então, tudo que a gente vivencia durante o dia tem muito a ver do mundo físico, né? Então, a gente come, dorme, levanta, trabalha, vai no banheiro, toma banho, e lava a louça, arruma a casa, trabalha, faz as coisas. Mas isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo agora, esse estudo, isso é o que a gente leva, por exemplo, né? Tem outras coisas também, mas é o que a gente leva para o mundo espiritual, que aí a gente vai apreender, né? Vai assimilar no espírito, no mundo espiritual, quando a gente dorme. E é isso que a criança ainda não sabe fazer. Vocês já devem ter ouvido falar em situações de aula que fala assim, que quando você dá aula, você vai depois levar para o sono, né? Você fala, a criança vai levar para o sono. Então, é até por isso que na escola Waldorf não tem lição de casa, porque a aula deve ser tão intensa de maneira que ele vai absorver isso quando ele dormir, né? Então, não precisa ter necessariamente a lição de casa, ele vai levar para o sono, né? Então, assim, toda atividade educacional e docente é dirigida inicialmente a um campo bem elevado, ou seja, o ensino da respiração e do ritmo corretos na alternância entre sono e vigília. Então, deu para entender isso? Essas duas coisas que o professor deve fazer, a respiração e o ritmo na alternância entre sono e vigília.
As regras que orientarão nosso ensino e nossa pedagogia não terão, evidentemente, a finalidade de adestrar a respiração ou o sono e a vigília, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Aliás, eu vou até... Isso. Tudo isso permanecerá em segundo plano. As regras que conheceremos serão medidas concretas, mas deveremos ter uma profunda consciência do que fizemos. Ao ministrar à criança esta ou aquela matéria curricular, devemos, pois, estar conscientes de atuarmos, de um lado, sobre a integração da alma espiritual no corpo físico, e do outro, sobre a integração da corporalidade orgânica na alma espiritual. Então, tem de lá para cá e daqui para lá, né? Não subestimemos a importância do que acaba de ser dito, pois os amigos não poderão ser bons professores e educadores se olharem para o que fazem, em vez de olharem para o que são. A ciência espiritual antroposófica existe para que nos compenetremos da importância que possui o fato de o homem influir no mundo não só pelo que faz, mas antes de tudo pelo que é. Há uma grande diferença para um grupo maior ou menor de alunos, se é este ou aquele professor que entra na classe para dar aulas. Olha que interessante isso, gente. Ó, falta 10 minutos para acabar, a gente volta no mesmo link, tá? Então, há uma grande diferença para um grupo maior ou menor de alunos, se é este ou aquele professor que entra na classe para dar aula. Essa grande diferença não resulta do fato de um professor possuir maior habilidade que o outro nas técnicas pedagógicas exteriores. A diferença principal atuante no ensino decorre da atitude mental do professor em todo o tempo de sua existência, atitude que ele leva para a aula. Então, quer dizer, não é o que você estudou, toda a sua formação, seu currículo, tudo mais, não que isso seja desnecessário, mas o que faz a diferença entre um professor e outro é ele ter consciência dessa, né, essa atitude mental dele ser o tempo todo, não só no momento da aula, né, na vida dele como um todo. Um professor que reflete sobre a evolução do ser humano atuará sobre os alunos bem diferentemente do colega que nada sabe a esse respeito e nunca lhe dedica seus pensamentos. Com efeito, o que acontecerá quando os amigos refletirem sobre tais ideias, isto é, quando começarem a saber qual o significado cósmico do processo respiratório e sua transformação pela educação, ou do processo rítmico entre o na verdade é uma pergunta. Com efeito, o que acontecerá quando os amigos refletirem sobre tais ideias, isto é, quando começarem a saber qual o significado cósmico do processo respiratório e sua transformação pela educação, ou do processo rítmico entre o sono e a vigília? No instante em que os senhores tiverem tais pensamentos, algo em seu íntimo estará combatendo tudo que for mero espírito pessoal. Nesse momento, será apagado tudo que subjaz a esse espírito. Será extinto um pouco daquilo que predominou no homem pelo fato de ele ser um homem físico. À medida que os senhores viverem nessa atitude de extinção do elemento pessoal, levando-o para dentro da classe, forças interiores os farão estabelecer uma relação com os alunos. Pode acontecer que os fatos exteriores inicialmente contradigam isso. Talvez os amigos entrem em suas classes e tenham à sua frente moleques e molecas que lhes façam zombarias. Os senhores deverão estar a tal ponto fortalecidos por pensamentos como os que aqui queremos cultivar, que nem reparem nessas zombarias, aceitando-as como um fato exterior, ou seja, como uma chuva súbita durante um passeio para o qual saímos sem levar água da chuva. De certo, isso é uma surpresa desagradável. Mas, habitualmente, a pessoa faz uma distinção entre ser zombada e enfrentar uma chuva sem guarda-chuva. Mas não se deve fazer essa distinção. Devemos desenvolver pensamentos tão fortes
que essa diferença não seja efetuada, que aceitemos as zombarias como uma pancada de chuva. Se nos compenetrarmos dessa ideia, acreditando nela de maneira correta, acontecerá depois de 8 a 15 dias, ou ainda mais tempo, mesmo se as crianças fizerem de nós objeto de suas pilhérias, de estabelecermos com elas uma relação que poderemos considerar desejável. Mesmo enfrentando obstáculos, devemos estabelecer essa relação por meio de uma autoeducação. Essa frase é uma frase também que eu acho muito incrível, que eu também vou clicar aqui. Temos de ficar cônscios, antes de tudo, desta primeira tarefa pedagógica, que consiste em, primeiro, educarmos a nós próprios, fazendo reinar uma relação mental e espiritual íntima entre o professor e os alunos, e entrarmos na classe conscientes de realmente existir tal relação espiritual, e não somente as palavras, repreensões e habilidades pedagógicas. Estas são exterioridades que naturalmente devemos cultivar, quer dizer, essas coisas externas, como as habilidades pedagógicas, palavras, isso devemos cultivar, mas não as cultivaremos corretamente se não estabelecemos como fato básico toda a relação entre os pensamentos que nos preenchem e os fatos que deveriam ocorrer nos corpos e nas almas das crianças durante o ensino. Toda a nossa atitude no ensino não seria completa se não tivéssemos consciência de que o homem nasceu para ter a oportunidade de fazer aquilo que não podia no mundo espiritual. Ensinando e educando, estabeleceremos a correta harmonia entre a respiração e o mundo espiritual. No mundo espiritual, como no mundo físico, o homem não era capaz de realizar a alternância rítmica entre a vigília e o sono. Quer dizer, essa alternância entre a vigília e o sono é no mundo físico, né? Antes de nascer, no mundo espiritual, não tem essa alternância entre sono e vigília. Então, devemos regular esse ritmo por meio da educação e do ensino, de tal modo que o corpo orgânico ou o organismo corpóreo se entrose corretamente no espírito anímico ou alma espiritual. Essa ideia, naturalmente, não pode ficar diante de nós como uma abstração, nem como tal poderia ser aplicada diretamente no ensino. Deveria, sim, orientar-nos como pensamento a respeito da entidade humana. Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Olha só, estou vendo que falta 1 minuto para acabar. Eu estou pensando de derrubar, porque o próximo vai. 1 minuto não, faltam 3 minutos, mas a gente continua depois, porque vamos entrar na segunda conferência, tá? E aí eu vou aqui parar de